Carla, cara, primeira coisa que assim, por que que tu foi entrar na política, cara? Coisa de maluco, né? Pô, eu acho um pouco coisa de maluco, pra ser sincero. Não, foi sim. Na verdade, o que aconteceu? Eu trabalho desde os 13 anos de idade. E nunca me envolvi com política, nunca gostei. Era aquele, inclusive, eu pensava assim, que só a gente com problema, ou corrupta, ou quem não prestava, que entrava para política. É o pensamento do brasileiro médio. Pensamento do brasileiro, exatamente. E aí, sei lá, sou CLT desde 14 anos, depois parei de ser contratada por CLT, porque a ideia minha era ganhar mais dinheiro, então eu abri uma empresa e normalmente as pessoas me contratavam por nota fiscal e tal. Aham. Só que assim, mesmo com nota fiscal, né, mesmo não sendo CLT, o imposto que a gente paga sempre me incomodou. Assim, por que tanto imposto e a contrapartida no serviço que a gente tem, né, os serviços públicos, etc. E sem ideia de ser direita ou esquerda, alguma coisa, nada, não tinha nada. Tinha algumas coisas de tendências que depois que eu fui começar a entender do que existe da base da política por trás, é que eu comecei a me identificar como conservadora, desde sempre. Mas eu não sabia que era direita e esquerda. E aí, um dia, indo para o trabalho, eu era gerente de projetos de uma grande empresa, e eu moro na Serra da Cantareira e trabalhava em Interlagos. Então, eu saía de casa às 6h30 para chegar às 9h no trabalho. E aquilo ali sempre me incomodou. O trânsito, aí a falta de segurança, o medo de ser assaltada. E eu escutava a CBN na ida, e às 7h04 da manhã tinha o Arnaldo Jabor, né, comentário dele. Aí um dia ele fez esse comentário, em julho de 2011, dizendo que a Jaqueline Roriz tinha sido encontrada. Aí colocaram o áudio dela, né, falando sobre os 30 mil que ela e o marido pegaram, guardaram dinheiro e tal. Eu fiquei, gente, mas peraí, tem até prova, tem áudio, vídeo e tudo. E aí ele fala que ela não seria cassada, porque o voto, no final das contas, era secreto. Então, o deputado ele não precisava votar e dizer que votou para cassar ou não. Eu falei, mas por que é secreto se a gente votou nessas pessoas? Por que eu não posso saber se ele votou para cassar ou não? E como que alguém pode não caçar uma mulher que foi pegando dinheiro, de fato, e mostrando que era corrupção? Aí eu cheguei no trabalho e tinha Facebook naquela época novo, né? Aquela coisa, era meio novidade. E eu fiz um evento no Facebook pelo fim da corrupção, dia 7 de setembro, a nova independência do Brasil, 7 de setembro de 2011. E aquilo ali, sem querer, foi tomando um vulto, assim, as pessoas foram confirmando, tal. Daqui a pouco tinha 1.000 confirmados no evento, daqui a pouco a imprensa começou a tentar saber quem que era aquela pessoa, me pediram meu telefone, daqui a pouco o Globo me ligou, falei, nossa, foi tomar uma proporção, assim, rápida. E aí 12 cidades fizeram, dia 7 de setembro de 2011, essa questão da sem corrupção. A Globo, inclusive, no dia 7 de setembro, falou que tinha um mar verde e amarelo de pessoas indo rumo ao Congresso, né? Saindo ali da Catedral e indo para o Congresso. Brasília foi a maior daquele dia. Por exemplo, Maranhão deu 12 pessoas na manifestação. Então, Entendi. né? Então, assim, foi bacana tal. E aquilo ali me motivou, eu comecei. Aí eu fiz 12 de outubro, chamei para 15 de novembro. Aí 15 de novembro me entrevistaram, se eu não me engano, foi a Mônica Bergamo. E ela perguntou se era direita ou esquerda. Eu falei, não sou nada, eu sou contra a corrupção. Aí colocaram assim, indignada e ignorante. E aí aquilo ali, falei, nossa, me incomodou, né? Porque perguntava assim, mas você é a favor do fim do voto obrigatório? Ah, sei lá. Tipo assim, nada eu tinha certeza, né? Eu queria só que parasse de roubar. Como é que faz para parar de roubar? Como é que faz para melhorar a corrupção, né? Digo, melhorar de acabar. E aí, dia 9 de dezembro de 2011, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção, a gente fez o primeiro congresso contra a corrupção do Movimento nas Ruas, que aí já tinha um nome de um movimento e tal. E a gente foi indo, assim. A primeira coisa que a gente conseguiu... Começou meio sem querer, o movimento nas ruas começou meio sem querer. Foi assim, totalmente sem querer. E aí a gente começou a angariar pessoas que tinham pensamentos parecidos, tinha de direita, tinha de esquerda no começo, e para fazer manifestações nas pontas. E dia 21 de abril, a gente conseguiu fazer em mais de 80 cidades, um dia que seria pelo julgamento do mensalão, porque o mensalão estava parado há muito tempo, pelo fim do voto secreto parlamentar, pela lei da ficha limpa e tal. Na verdade, fim do voto secreto parlamentar e ficha limpa, a gente conseguiu derrubar logo no começo do ano de 2012. Então, a primeira grande vitória que a gente teve foi justamente aquela que me incomodou lá no carro. Tu sente que o movimento nas ruas foi essencial para acontecer isso aí? Olha, eu sinto. Com toda humildade, eu sinto. Não foi eu, né? O movimento como um todo.
esse filme legal Voto Secreto Parlamentar não era uma coisa que existia. A gente começou tal, e existia lá, né? Porque dentro do Congresso você tem lei para tudo, tá? Lei para você tirar a barba deve ter. Assim, eu não duvido. Tem lei para tudo lá. Inclusive porque tem gente que acha que o bom deputado é aquele que apresenta o maior número de projetos de lei. Não é, não. Né? Vamos é criar o cara bastante que tira a lei. burocracia. Exatamente. Então, tem lei para tudo. E aí a gente começou a divulgar bastante aquele projeto de lei e caiu o voto secreto parlamentar. Em seguida, foi aprovada a lei da ficha limpa, que foi uma baita lei, né? Que também trouxe bastante assim, recursos para o combate à corrupção. Teve uns efeitos práticos, assim, você diria? Logo de cara já é efeito prático. Aí quando eu vi que tinha como a gente mudar, estando de fora e pressionando lá dentro, aí eu procurei o Dr. Ives Gandra Martins, que foi também sem querer, eu não sabia que ele era conservador, ele começou a me falar coisas, assim como eu encontrei com outras pessoas também de esquerda, né? Mas o que o Dr. Ives me contava, me falava, né, dava essas aulas para mim, eu falava, pô, faz sentido. Isso tem a ver. E aí eu concordava com as coisas que ele falava. O que, por exemplo? Tem algum exemplo? A primeira coisa que ele me falava muito e que para mim foi importante durante os primeiros anos, Paulo, foi o fato de que eu não devia entrar para a política. Ele falava assim, você não desobedeceu. Não, aí depois eu te conto. Eu fiquei já na primeira você já... a primeira eu desobedeci, mas depois eu desobedeci só quando ele disse que eu podia entrar. Mas assim, ele dizia, Carla, o verdadeiro atitude de civismo é você cobrar e participar da política. A gente só vai conseguir mudar o Brasil se as pessoas que hoje estão trabalhando, estão em casa e tal, começarem a pensar que a política vai te afetar da hora que você acende a luz, e a conta de luz você vai pagar, até a hora que você vai dormir e da última descarga do dia. Mas uma das coisas que ele mais falava e que eu me identifiquei como conservadora foi a questão das drogas. Porque eu tinha um pensamento liberal no seguinte sentido, se todo mundo tem alguém que conhece que usa droga, ou que já usou, ou que talvez fosse legal legalizar, né? Talvez fosse interessante legalizar para pagar imposto, por exemplo. Já que eu pago imposto de tudo, eu quero o cara que pague imposto também. E aí ele começou a falar, só que assim, eu tinha aquela coisa de ouvir, mas não me fazia bem. Porque na faculdade, quando eu entrei para arquitetura, em 1997, eu tinha 17, e eu era menor de idade ainda, e os professores me ofereciam maconha, e os alunos me ofereciam maconha. Professores? O professor me ofereceu maconha. Assim, caralho, é mesmo? Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura, em Brasília. Era mais ou menos 1h, eu estava assim, morta de sono, a gente ia acordar às 7 horas da manhã para fazer vários trabalhos, visitar a cidade e tal, e estava uma zona o lugar, né? Muito barulho, muita música e não sei o quê. E eu fui para o professor e falei, professor, por favor, ele era o coordenador das turmas ali, eu falei, por favor, pede o pessoal ir dormir, meu. É barraca, tá todo mundo com sono. Ou então o pessoal vai fazer barulho e ir para mais longe. Aí disse, Carla, para, meu. Eu falei, não, eu quero dormir, eu não tô aguentando, tô cansada. Aí ele falou, você não tá com sono? Eu falei, não, eu tô com sono, eu só não consigo porque... Não, fuma um aqui que tá tudo certo. Eu te dou enroladinho já, tô. Eu falei, professor, minha mãe e meu pai não deixam eu fumar, não. Aí me zoaram pra caramba, Paulo. Ai, papai e mamãe não deixa. Então, aí eu já me sentia, assim, deslocada, sabe? Uma outra coisa que aconteceu muito, tinha muito bissexual e homossexual na arquitetura. E eles achavam que eu tinha que experimentar uma menina. E eu não queria. Eu não tinha vontade. Carla, mas é cult, é legal, é moderno experimentar. Eu falei, mas eu não quero. Eu gosto de homem, para que eu vou experimentar mulher? Chegou uma hora que eu... me desculpa que as pessoas estão vendo, mas eu falei assim, gente, eu gosto de um negócio assim, ó, de preferência bem grande. Não quero mulher. Sabe quando você já apela assim? Porque eu falei, ou apelo... Mas por que será que eles tinham se sentiam com essa liberdade para falar contigo? Pensa assim, não é questão de liberdade. Escola ninguém está preocupado se você é mais reservada. Isso foi na época de faculdade? Faculdade, 1997, 98. Tá. E eu larguei a arquitetura porque eu não me sentia mais à vontade de estar lá. Ou você experimentava, ou você era, tipo... Tanto é que esse dia para trás, estava no 1º de maio, eu encontrei uma colega minha de faculdade, eu falei... Ela falou, esse aqui é meu marido. Eu falei, nossa, você é hétero? Porque assim, eu não conseguia encontrar... Eu falei, Carla, eu era, mas eu fingia que era cult e tal. Eu nunca vi lá com mulher, mas eu fingia que era cult para poder ser aceita. Assim era. Em 97, imagina agora. Tá, mas você teve uma fase feminista, certo? Não. Aquela Aquela foto eu explico.
Em 2012, que já tinha mais ou menos um ano de movimento nas ruas, eu me incomodava muito, porque quando a gente fazia manifestações, tipo essa de 21 de abril de 2012, a gente fez em mais de 80 cidades, Augusto Nunes publicou, tal, se as pessoas forem aí no Augusto Nunes e colocar a manifestação 7 de setembro, 21 de abril de 2012, vai encontrar lá, o Augusto Nunes colocou um mapa das manifestações e tal. E em São Paulo deu 20 mil pessoas. Deu 20 mil pessoas e quase nenhum jornal deu essa notícia. Por quê? Porque no final da manifestação, um grupo de 30 pessoas, que depois eu percebi que eram black blocs, hoje eu sei que são black blocs, mas naquela época eu não sabia, chegaram na manifestação, trancaram tudo, ali no finalzinho da manifestação na Paulista, na frente do MASP, e a polícia chegou e falou, cara, tem que liberar a Paulista, já acabou o horário da manifestação de vocês. Ele falou, vou dar mais 20 minutos. Eu ia lá com o megafone e tal, porque naquela época não tinha caminhão, né? Megafone e tal, pedi pro pessoal sair, o pessoal nada de sair. E aí, quando passou 20 minutos, eu não consegui tirar essa galera aí vestida de preto, coisa de preto aqui e tal, eles começaram a jogar bomba de gás lacrimogênio e tal, e tiro, porrada e bomba, assim. Tava eu e minha mãe na manifestação, pra você ter uma ideia. E aí, deu em todos os jornais aquilo ali, aquele finalzinho. Não deu nos jornais a manifestação linda que foi, e o pedido pro STF julgar o mensalão, e etc, etc. A gente fez uma coisa super grande no chão, escrito SOS, STF, com as pessoas sentadas no chão, assim, para fazer, sabe? E nada disso saiu. Saiu só aquela zona do final. Então, me incomodava muito a gente fazer as manifestações e não ter nenhuma repercussão.